quilômetros a sudoeste de Manaus. Daqui a pouco, em algum ponto lá embaixo, vamos avistar a província petrolífera de Urucu, onde a Petrobras mantém uma base de operações dentro da selva. Um projeto que foi apoiado por grandes ambientalistas do país. Embarque com a gente nessa viagem. O Momento Ciência está começando. O voo de Manaus até Urucu, no município de Coari, leva mais ou menos 1h30. É onde está a base de operações da Petrobras, geólogo Pedro de Moura. Esse percurso, ida e volta, é feito 3 vezes diariamente, para transportar os trabalhadores que embarcam e desembarcam da unidade. Ao perceber a situação de emergência, avise imediatamente ao SMS. Você deve se comunicar pelo ramal de emergência 8800. Lá em Carauari, lá não tem um trabalho assim que mande a demanda do pessoal. Então a única oportunidade que a gente tem de trabalhar é no Porto Urucu. Tem pessoas sempre olhando para a gente, ver se a gente realmente está trabalhando com segurança e cuidando do meio ambiente. Você tem que se submeter a regras, porque cada um tem seu modo de vida, tem seus costumes. Termina o expediente às 18h30, ele tem toda uma estrutura de lazer, ele pode jogar futebol, tênis de mesa. No início realmente do nosso trabalho aqui, nós ficamos conscientizados do risco que tinha a nossa atividade. O objetivo era produzir petróleo, tá? Agora vem produzir petróleo com segurança, respeitando as pessoas e principalmente sem agressão ao meio ambiente. O nome Base de Operações Geólogo Pedro de Moura é uma homenagem a um dos pioneiros na descoberta e produção de petróleo no Brasil. Ele também ajudou a mapear as jazidas de carvão e petróleo no Amazonas, uma história que começou lá na primeira década do século passado. Em 1910, a província de Urucu era apenas um campo onde se desenvolviam estudos, pesquisas e tentativas de exploração de petróleo na Amazônia. Um trabalho comandado pelo Serviço Mineralógico do Brasil, órgão federal criado em 1905 para localizar jazidas de carvão e outros combustíveis. A primeira descoberta de petróleo na região amazônica se deu em 1986, com a descoberta do primeiro poço comercial em Urucu. No ano aproximadamente entre 78 a 80, a Petrobras descobriu uma grande jazida de gás. Mas continuamos no trabalho exploratório. A descoberta provocou um crescimento das atividades da empresa na Amazônia e abriu novas perspectivas para exploração e produção de petróleo em toda a região. Nós resolvemos implantar e construir uma base aqui nas margens do rio Urucu. No início eram produzidos 3.500 barris de petróleo por dia. Com a produção comercial, a equipe de trabalho que até então vivia em balsas e alojamentos precisava de uma infraestrutura completa dentro da floresta. A primeira base foi instalada no final dos anos 80. Hoje, o novo complexo Vitória Régia está em fase de construção, integrando área de lazer e alojamento para toda a força de trabalho. Construir uma base de exploração e produção de petróleo e gás natural dentro do maior santuário ecológico mundial e um dos principais ecossistemas da Terra era um desafio e tanto. A Petrobras venceu este desafio e mantém a produção na região há mais de 20 anos. O grande objetivo da automação é que os operadores eles tenham o máximo de informações possíveis da máquina. E a máquina vai parar se alguma condição insegura se acontecer. Foi na busca de uma solução em que nós tivéssemos o menor impacto ambiental na implantação de um polo de produção no interior da floresta amazônica, além de preservar a floresta como um todo, dar segurança e condições de que essa situação se mantivesse sem que ela trouxesse aquelas situações indesejáveis que às vezes a implantação de alguns projetos trazem, a depender da forma como eles são feitos. Em Urucu existem 740 quilômetros de dutos.
600 quilômetros são terrestres e mais 140 quilômetros submersos. Esses dutos ligam os poços até o Polo Arara, onde é realizado o processamento do petróleo, gás natural e do GLP, o gás de cozinha. Aqui em Urucu nós temos 3 campos de produção principais. O campo de Luque, leste de Urucu, fica mais afastado das instalações industriais. O campo de Ruque, onde fica a produção, né? O Polo Arara está em cima do campo de Ruque, que foi o primeiro campo descoberto. O campo de Rio Urucu, e nós temos também o campo de sudoeste de Urucu, que é um campo um pouco mais afastado, porém não tão longe do Polo Arara. Para o campo de Luque, que é um pouco mais afastado, nós temos a separação do óleo, do gás e da água feita muito próximo dos próprios poços. Cada poço tem a sua automação individualizada, certo? E existe uma comunicação via rádio, a maioria deles, via rádio, entre o poço e os PLCs daqui da planta. O escoamento de toda a produção é monitorado pelas salas de controle do Polo Arara e do Terminal Solimões. Aqui no poço, nós temos a medição de todas as variáveis de processo, pressão, temperatura, vazão. E essas variáveis elas são processadas num computador lógico programável aqui, no CLP, onde o operador está enxergando e monitorando todas essas variáveis do processo. E se qualquer problema for detectado pelo sistema... Nós estamos visitando poços, que a gente não visita também só, a gente visita os poços e quando a gente encontra algum enejamento, é passado para o operador passa para o controle. Se nós não caminhássemos a linha, certamente quando tivesse um derramamento, ninguém iria saber, né? Em cada clareira aberta para perfurar um poço é feito um cuidadoso trabalho de recomposição da cobertura florestal, mantendo-se apenas uma pequena área para os equipamentos de produção de petróleo e gás. Todo o cuidado e rigor nos procedimentos garantem técnicas e resultados cada vez melhores, o que faz do estado do Amazonas, hoje, um grande produtor nacional de petróleo e gás. Em Urucu, atualmente, nós estamos produzindo aproximadamente 5.900 metros cúbicos de óleo e 10 milhões e 500 mil metros cúbicos de gás natural por dia. E a gente produz tudo em conjunto, o óleo, o gás e a água, que depois vão ser tratados, separados lá na estação Polo Arara. O nosso óleo é de uma qualidade muito boa, muito leve, muito fácil de ser processado nas refinarias. Bom para produzir diesel, produzir querosene, produzir derivados nobres, gasolina. Nós temos autonomia total da parte de geração de energia. Nós não temos nenhum fornecedor externo. Então toda a energia gerada, consumida aqui em Urucu, ela é gerada aqui no polo. Nós temos 5 geradores, certo? Onde temos sempre 4 operando e um que a gente chama de stand-by. O gás natural será usado para atender à demanda do Amazonas no processo industrial, comercial e para abastecer veículos. A Petrobras, ela, junto com a academia, eu diria as universidades, aqui no caso a UFAM, né, a Universidade Federal da Amazônia, a Universidade Estadual da Amazônia, o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, juntamente com o SEMPES, nós temos trabalhado fortemente, aí, bem articulados, na busca de projetos para aumentar a nossa eficiência. Nós chamamos aí ecoeficiência. É claro que com a evolução do conhecimento, né, a aquisição de mais informações, tanto na área acadêmica, mas também a evolução tecnológica envolvida, e que a indústria do petróleo é uma das que puxam esse desenvolvimento tecnológico, nós aqui também em Urucu passamos a implementar e aplicar algumas dessas tecnologias no sentido de minimizar esse impacto e se ter essa integração do sistema produtivo como um todo isolado e com garantia de segurança, meio ambiente e saúde. Todos os cuidados adotados nas operações de produção, processamento e transporte de óleo e gás em Urucu, associados às normas rígidas de segurança seguidas por toda a força de trabalho, tornaram as atividades da Petrobras na Amazônia um exemplo de sustentabilidade. Obrigada pela companhia e até o próximo Momento Ciência.